Meio-dia mais 31 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025. Janeiro se despedindo, né, minha gente? Passou rápido para alguns, outros estão dizendo que janeiro não acabava nunca, né? Mas enfim, acabou, minha gente. Hoje é dia 31 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, e meu parceiro nos trabalhos técnicos, André Santos, fazemos companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e acompanhe a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. E vamos começar o nosso programa falando sobre a previsão do tempo, assunto que a gente tem falado muito nos últimos dias, principalmente por conta da chuva. E tem chovido muito nos últimos dias aqui na nossa região, no nosso estado de São Paulo, mas também em outras regiões do país, como Minas Gerais. E ontem, pela primeira vez, moradores de São José dos Campos receberam, no finalzinho da tarde ali, um alerta severo da Defesa Civil do estado de São Paulo sobre a chuva, possibilidade de chuva forte na cidade. Muita gente se assustou, né, André? O pessoal tava aí no carro, em casa, aqui na rádio o pessoal recebeu a mensagem aí e a Mônica Maria vai contar pra gente um pouquinho sobre isso, uma vez que é a primeira, né, ocorrência desse tipo, com esse tipo de alerta aqui da Defesa Civil, não é isso, Mônica? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, durante o temporal que atingiu o Vale do Paraíba, na tarde desta quinta-feira, dia 30, moradores de São José dos Campos receberam pela primeira vez o novo alerta de celular da Defesa Civil, desenvolvido pelo governo federal para sinalizar riscos de desastres e orientar a população. A mensagem Alerta Severo apareceu nos celulares às 17h16, junto com o som agudo e vibração. No texto, a Defesa Civil informou: possibilidade de chuva forte em São José dos Campos nas próximas horas. Há risco para alagamento e deslizamentos. Mantenha-se em local seguro. Os alertas usam a tecnologia Cell Broadcast e saltam na tela do celular, sobrepondo-se a qualquer conteúdo que esteja sendo exibido no momento. O novo sistema de alerta de desastres do governo federal começou a funcionar no final de 2024. A partir da localização dos celulares, a Defesa Civil de cada estado envia mensagem de acordo com o nível de risco para enchentes, deslizamentos e outros desastres relacionados à chuva. O recebimento do aviso não depende de um cadastro do usuário. Além de não precisar de cadastro, o alarme sonoro funciona até mesmo em celulares no modo silencioso e só sai da tela se o usuário mostrar que leu a mensagem em uma tecnologia chamada Cell Broadcast. Para receber o sinal é preciso ter um celular comprado depois de 2020, cujos modelos já são compatíveis com a tecnologia, e acesso às redes 4G ou 5G das operadoras. Aliás, né, todas as 46 cidades do Vale do Paraíba, Serra e Litoral e também a região Bragantina, né, estão em situação de alerta por conta das chuvas. Há previsão de chuvas intensas com alto volume até o próximo domingo. Por conta desse volume de chuva, o solo ele pode ficar encharcado, né, e já está encharcado, provocando risco de transbordamento de rios, alagamentos e deslizamentos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Isso são impactos, minha gente, de uma zona de convergência do Atlântico Sul, as ZACAs. Essa zona de convergência aí, ela usualmente abreviada, né, como ZACA, é o principal sistema meteorológico do verão no Brasil. Ele é responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre as partes das regiões norte, centro-oeste e sudeste. Mas esse sistema também pode ocorrer durante a primavera. A Serra da Mantiqueira, ela deve sentir ainda mais esses impactos com chuvas mais volumosas. Para se ter
uma ideia, né, essa situação preocupa o sistema, né, de meteorologia, porque por lá pode chover acima de 300 milímetros até domingo, e é uma quantidade muito grande. Já em algumas cidades do Vale do Paraíba e também Litoral Norte, o volume deve ser entre 200 e 300 milímetros até domingo. Algumas cidades vão ter aí um volume menor, de 100 a 200 milímetros. E segundo os meteorologistas, é um processo de atmosfera se organizando e favorece chuvas com convergência de ar vindo do ar do Nordeste, e aí tem esse ar úmido. Segundo a Climatempo, que é o portal especializado em previsão do tempo, esse volume estimado de chuva corresponde a quase toda a chuva prevista para o mês de fevereiro. É uma situação extrema e também de grande perigo, por isso, né, choveu muito nesses últimos dias e em alguns lugares esse solo está encharcado, por isso a Defesa Civil tem feito esses alertas, né, com antecedência para de alguma forma alertar a população. Sei que muitas pessoas podem ter se assustado, mas é uma forma realmente aí de alertar as pessoas sobre possíveis possibilidades, já que são previsões, né, e de alguma forma, né, pessoas que moram em risco para se atentar e sair o quanto antes para de alguma forma prevenir aí acidentes graves. Mas, Mônica, conta um pouquinho pra gente aí pra hoje e também pro final de semana, né? Diante dessas informações aí, e como eu disse, não é pra apavorar ninguém, é apenas alerta pra que a gente fique atento, né? Choveu muito, mora em área de risco, tá? Vai passear, tem alguma programação no final de semana, fique atento, olha a previsão, mas o que os meteorologistas prevêem pra hoje e também pra sábado e domingo na região. Sim, Vanessa, começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, o último dia de janeiro deve ser marcado por variação de nebulosidade e chance de chuva a qualquer momento e com possibilidade de temporal entre tarde e noite. Mínima de 20 e máxima de 26 graus em Jacareí e São José dos Campos. No litoral norte, hoje também deve ter um dia com muitas nuvens com chuva ao longo de todo o período e à tarde com temporal. Mínima de 21 e máxima de 27 graus em Caraguá e São Sebastião. Na Serra da Mantiqueira, sexta-feira será nublada com chuva durante o dia e a noite. E à tarde, com chance de temporal. Mínima de 17 e máxima de 22 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. E para o primeiro final de semana de fevereiro, Vanessa, devemos ter dias de chuva e temperaturas mais amenas. No Vale, sábado e domingo serão de céu nublado com chuva durante o dia e a noite. À tarde pode ocorrer temporal. Máxima de 24 no sábado e 23 graus no domingo. No litoral norte deve ter tanto no sábado quanto no domingo dias de tempo nublado com chance de chuva forte ao longo de todo o período. Máxima de 26 no sábado e 27 graus no domingo. Na Serra, o final de semana deve ser de chuva forte de manhã e aberturas de sol à tarde, com pancadas de chuva, noite chuvosa. Máxima não passa dos 21 graus tanto no sábado quanto no domingo. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. E agora vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Sim, minha gente, você sabia que muitas pessoas confundem depressão com estado de tristeza? Ou o contrário? Mas a depressão não é apenas uma circunstância temporária de desânimo e muito menos frescura. É uma doença que muitas vezes não é facilmente diagnosticada e exige um rigoroso acompanhamento e tratamento. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, aproximadamente 300 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com depressão. No Brasil, dados da Organização Mundial da Saúde revelam que cerca de quase 6% da população, o que representa aí cerca de 11 milhões de brasileiros, sofrem com essa situação. E todos nós estamos sujeitos a ter depressão. Até porque há momentos na nossa história mais favoráveis à esperança, marcados por sonhos, busca, ousadia, criatividade, alegria, mas também há momentos na história menos favoráveis e até hostis à esperança, marcados por uma atmosfera de desesperança, medo, angústia, tristeza, desespero, entre outros sentimentos. E se a esperança mobiliza, pondo a caminho e abrindo o caminho, a desesperança muitas vezes imobiliza, paralisa e traz aí até um sufocamento dos nossos sonhos. E nós estamos vivendo o ano jubilar, convocado pelo Papa Francisco, que traz como tema Peregrinos da Esperança, um tema muito importante que
pode nos levar a refletir vários aspectos. Aliás, o Papa, né, ele sempre tem falado aí sobre esse assunto. Em uma das suas reflexões, ele comenta algo que me chamou muita atenção, que diz o seguinte: a tristeza, a apatia, o cansaço espiritual acaba dominando a vida das pessoas que estão sobrecarregadas com o ritmo atual da vida, afirma o Papa. Nessa situação, uma ajuda pode ser a escuta silenciosa e a oração, aliada muitas vezes a um imprescindível acompanhamento psicológico. E muitas vezes, sem a gente perceber, a gente acha que a nossa esperança está lá em cima, mas às vezes ela está lá embaixo. E a gente acaba tendo algumas sensações diferenciadas que a gente não aceita. Eu sempre fui alegre, mas por que eu tô triste? Eu não tenho motivo. E às vezes você já está com um quadro de depressão e não busca ajuda. E hoje nós vamos falar sobre este assunto. A importância de ser aí reconhecido o quanto antes um quadro de depressão, o que é, a importância do tratamento, também da nossa fé, a importância da esperança, mas a importância de entender que a gente precisa de ajuda profissional e muitas das vezes a gente deixa de procurar achando que vai superar aquilo sozinho e dificulta ainda mais. E você, claro, é convidado a participar conosco, interagindo, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar pra gente o seu relato. Você já tratou depressão? Está se sentindo assim? Se quiser se identificar, tudo bem. Se não quiser também, tá tudo certo. Manda pra gente a sua mensagem de texto ou de áudio. Áudio ali não muito longo, combinado? No máximo ali 40, 50 segundos pra gente conseguir atender todos os nossos ouvintes, já que nós vamos conversar hoje com uma psicóloga para falar sobre este assunto. Abre aspas. Abre aspas. E quem vai nos auxiliar é ela, a Carol Costa, psicóloga, que gentilmente está conosco aqui. A mamãe do ano, ano passado esteve com a gente aqui, ainda não era uma mamãe, né, real, só nos sonhos, mas agora está conosco aqui, esperando o Joaquim, nessa esperança, nesse ano da esperança, esperando o Joaquim. Carol, seja bem-vinda, que alegria. Sejam bem-vindos, Carol Costa e Joaquim. Boa tarde. Hoje a gente é um só ainda, né? Da barriga. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, falando desse assunto tão importante que é a depressão, principalmente nos dias atuais. Sem dúvida. E Carol, até pra gente entender, né, eu quis fazer essa ligação, porque nós estamos aqui num ambiente cristão, você também é cristã, né, junto a toda a sua família, pra gente realmente entender e abordar alguns aspectos ao longo desse bate-papo, que a gente vai trazer hoje aqui, pra gente entender que muitas vezes a gente acaba achando que a gente tem que viver isso sozinho, né, que não é um problema de outra pessoa, a gente não quer sobrecarregar o outro, ou às vezes a gente acaba colocando isso como a questão da fé. Imagina, vão achar que eu não tenho fé. E a gente vai abordar isso ao longo da entrevista, mas antes de começar nesse ponto, eu quero que você explique para o nosso ouvinte sobre essa questão da depressão, que infelizmente hoje, no ano 2025, muitas pessoas sendo diagnosticadas. Passei alguns dados aqui que a gente sabe que são dados, são estimativas, que a gente sabe que são muitos, os números são bem maiores muitas vezes. A depressão ainda hoje é confundida com tristeza ou mesmo é colocada aí como uma frescura? Sim, com certeza. É muito bacana a gente começar por aí, porque muitas das vezes as pessoas acreditam que estão com depressão quando na verdade elas estão tristes. E a primeira coisa que a gente precisa entender é: não existe uma vida sem tristeza. A tristeza, ela é um sentimento como qualquer outro e não tem como a gente extinguir. Então, da mesma forma que a gente não extingue a alegria, o amor, os outros sentimentos também não. Então a raiva e a tristeza, elas vão fazer parte do nosso dia a dia. Qual é a diferença? Como você mesma colocou aqui no início, a tristeza, ela é muito situacional. Então aconteceu alguma coisa, eu fiquei triste. É natural. Estranho seria se o inverso acontecesse, né? Aconteceu uma coisa muito ruim e eu tô super bem. Aí eu brinco com os meus pacientes, eu falo, aí seria um problema. Sim. Mas se você tá triste por algo triste que aconteceu, tá tudo bem. A gente só precisa ficar atento à intensidade e à frequência dessa tristeza. Quando a gente começa a pensar em depressão, o que vai diferenciar a tristeza da depressão? A depressão maior, que é aquela depressão um pouco mais pontual, ela tem que durar pelo menos 2 semanas. Então, se você está se percebendo 2 semanas muito deprimido,
deixou de ter vontade de fazer as coisas que gostava, o humor tá rebaixado, percebi diferença no meu sono, diferença na minha alimentação. Aí a gente começa a pensar em depressão. Claro que vai precisar ali de um bom diagnóstico, Sim. né? Vai precisar procurar o profissional. Mas a diferença maior seria essa. A tristeza, aconteceu alguma coisa, fiquei triste e passou. Às vezes fiquei 2, 3 dias remoendo, depois consegui seguir minha vida. A depressão não, a gente tem maior dificuldade de sair dela. E dura ali, né, pelo menos 2 semanas, esse humor deprimido. E Carol, você dentro da sua experiência de consultório, de atendimento, acompanhamento dos pacientes, você sente que muitas das vezes esses pacientes eles só procuram a ajuda de um profissional quando está no limite? Muitas vezes por medo, receio ou preconceito mesmo? Sim, às vezes até mesmo falta de conhecimento, né? Às vezes a pessoa ela só vai perceber quando ela tá muito mal. Quando ela fala, literalmente, eu só queria ficar dentro de um quarto com tudo fechado. Só que a depressão, ela não vai se instalar de uma hora para outra. Então, quando eu tenho um autoconhecimento maior, eu consigo perceber os primeiros sinais e falar, opa, alguma coisa tá mudando. Mas, às vezes, mesmo assim, ainda tem, né, a questão do preconceito. A pessoa fala, comigo não, né? Acho que não é não. O que tem acontecido muito atualmente no consultório alguém da família entrar em contato e falar assim, eu tô achando que minha filha tá, eu tô achando que meu irmão tá, tem como você entrar em contato? Tem como você falar com ele? Por quê? Porque hoje, graças a Deus, se tem muita informação sobre depressão Sim. ainda, porém, quando é com a gente vai se negando, né? Não é. Então, chega através da família também. Agora, você comentou algo muito sério, né? Que é essa questão, por exemplo, da pessoa, né? Chegar lá, né? No limite e muitas vezes negando aquilo, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque hoje a gente até forcei isso, dizer, né? Todos nós estamos sujeitos. Porque ainda há na nossa sociedade, né? Muitas vezes um estigma de que não. Algumas pessoas não vão ter depressão. Imagina, né? Ela é super alegre, imagina, ela é psicóloga, né? Imagina, ela tem tudo, né? Ao olhar das pessoas, né? Ela tem um bom emprego, tem uma boa família, tem uma boa casa. Imagina, essa pessoa não, jamais. Uma pessoa que, né, tem um trabalho bonito dentro da igreja, é uma pessoa atuante, um sacerdote. A gente tem que quebrar esse estigma também, né, Carol? Porque as pessoas acham que existe um público seleto ali que vai ter a depressão, né? Não, só esse aqui, só essa classe, só esse tipo de pessoas, quando na verdade todos nós somos sujeitos, não é? Sim, acho que um exemplo bem recente disso é o Padre Fábio de Mello, que assumiu, né, nas redes sociais essa semana ou semana passada, que está passando novamente por um quadro de depressão. Então é muito bacana a gente afastar a ideia de que depressão é falta de Deus. Sim. Depressão não é falta de Deus, depressão é um transtorno, é uma doença. Então tem lá os seus sintomas. Então, da mesma forma que uma fibromialgia tem seus sintomas, a depressão também tem seus sintomas e precisa ser tratada como tal. Porque se eu descredibilizo, se eu não acredito, eu não vou fazer um tratamento adequado. E às vezes eu vou viver uma vida deprimida achando que a vida é assim mesmo. Sim, e é muito importante a gente ter esse olhar diferenciado, porque o que a gente vê muitas vezes é que a gente tenta fugir disso, a gente não quer aceitar, a gente fala, não, acho que é alguma coisa assim, vai deixando. E o que eu percebo é que quanto mais as pessoas deixam de buscar ajuda, depois mais difícil é aí para se retornar ou se estabilizar essa situação, não é? Sim, com certeza, porque como eu falei, a depressão ela vai começando pequenininha. Não começa da noite pro dia, assim. Não. E aí, às vezes é pouca coisa. Um churrasco que eu gostava de ir, de repente eu já não quero ir mais. Uma pessoa que eu gostava de receber em casa, agora eu já não quero mais. E aí eu vou me fechando pro mundo. E como é gradual, por isso que eu não percebo. Porque se eu fosse super feliz e no outro dia eu acordasse super para baixo, talvez teria um marco ali que me traria essa visibilidade. Mas como é gradual, muitas das vezes eu não percebo e quando eu vejo ela já está instalada de maneira bem intensa. Então quanto mais rápido eu perceber, menos sintomas eu vou ter ou menos intensidade desses sintomas. Inclusive, Carol, pesquisando, né, pra gente conversar aqui, eu vi alguns dados que falam muito sobre aquela questão que existe um grupo mais propenso a desenvolver, né, a depressão, como por exemplo mulheres. Ainda é assim mesmo? O que você tem visto dentro da sua experiência mesmo de atendimento? Porque uma coisa que a gente não pensava há um tempo atrás, criança com depressão, e hoje a gente tem visto isso e a gente pensa, imagina, mas criança, né? Criança não tem problema, né? A gente brinca, né, André? A criança tem nem conta pra pagar, né? Como se a conta pra pagar fosse o único problema. Mas é real? Isso tem mudado esse cenário ou permanece apenas as mulheres numa certa faixa etária? A depressão, ela é um dos transtornos mentais com maior carga genética.
genética. Então, o que acontece? Se na minha família tem alguém que tem depressão, eu sou mais propenso a ter. Ah, é? Não significa que necessariamente eu vou ter. Sim. Eu posso passar a vida inteira com a minha mãe tendo depressão e eu não. Mas eu vou ter mais chances de desenvolver. Sobre as mulheres, o que acontece bastante? De modo geral, são as mulheres que procuram mais por tratamento. Então, acaba que esse diagnóstico vai mais para elas por conta disso. Sim. Os homens apresentam mais resistência. Eu acredito que seria mais, assim, real, fidedigno se a gente tivesse uma mesma amostra entre homens e mulheres indo. Mas, infelizmente, não é o que acontece. A busca por ajuda é muito maior pelas mulheres. Mas, por experiência no consultório, de uns 2-3 anos para cá, a gente também vê bastante homens com depressão. Olha que sério isso. E crianças também, é real isso? Crianças chegando, assim, não sei se você atende criança, mas a gente vê alguns pais relatando a questão de depressão. E é uma coisa que se preocupa, não só em criança, pensar em criança, mas às vezes pré-adolescência, uma fase que tem aquele turbilhões ali de mudança. A gente vê ali relatos que a gente se assusta também, né? Sim, cada vez mais a gente vê crianças apresentando quadros tanto de depressão quanto de ansiedade, porque hoje em dia tudo é muito mais precoce, né? Os estímulos são muito mais precoces. Sim. A adolescência também é um marco muito grande na vida do adolescente, que já é difícil por si só. E no consultório eu percebo que o pessoal que migra do 9º ano para o 1º ano também passa bastante por isso, e do 3º ano para a faculdade. Por quê? É como se eles precisassem decidir a vida deles. E aí imagina eu falar para uma pessoa de 14 anos, olha, decide sua vida aí. Ou para uma pessoa de 17, escolhe o que você vai fazer de faculdade, que é o que você vai fazer pro resto da vida. Olha, estuda para você passar numa boa universidade, estuda para você conseguir uma bolsa numa escola. Então é uma carga muito pesada para uma pessoa com tão pouca idade e pode desenvolver também a depressão. E importantíssimo isso, né? Porque é aquilo, muitas vezes a gente também vê alguns relatos aí falando sobre a questão, puxando esse gancho, né, da adolescência, né, aí para a fase adulta, além da mudança que já existe, a gente também sabe aí que tem alguns estudos que revelam que a adolescência hoje ela tem puxado um pouquinho mais para frente, as crianças estão, né, demorando um pouquinho mais para amadurecer, e tem tudo isso, e aí essa sobrecarga sobre eles, essa cobrança, nem a gente que é adulto gosta dessa cobrança, né, tem que decidir agora, imagina para eles, né, e sem contar a falta muitas vezes dos pais, né, porque nós precisamos às vezes ficar o dia todo ausente de casa, não tem mais aquele contato como a gente tinha antigamente, que às vezes a mãe ficava em casa, a maioria das mães trabalham, então o filho já não tem muito tempo com os pais ali, com a família, e aí quando tem essas cobranças fica difícil. Então a gente vê muitas pessoas aí, famílias, né, isoladas dentro da própria casa, né? Exatamente, então é muito bacana colocar esse fato e falar para os pais, prestem atenção nos filhos de vocês, porque criança e adolescente precisa de orientação, e muitas das vezes a gente pensa, faz o que você quiser, principalmente aquele filho que dá muito trabalho, né? Fala, já cansei, já entreguei pra Deus, já abri mão. Mas o correto é que a gente fique ali porque ele vai precisar de orientação, né? Um exemplo bobo que eu gosto de dar e que às vezes aparece no consultório, são pessoas que largaram a escola muito cedo. E aí vem um pouco mais velha depois, né? Procurar ajuda e fala, como eu me arrependo, mas eu gostaria que meus pais tivessem pegado mais no meu pé e não tivessem me dado essa decisão. Por quê? Com 14 ou com 17 anos, eu não sei decidir. Com certeza. E exatamente isso. Uma vez eu entrevistei uma terapeuta que ela falava sobre isso. Tentem entender que seus filhos são seus filhos. Eles até 18 anos, você vai responder por eles. Eles não podem responder por eles. Então, você precisa, sim, dizer... Aqui não é aquela coisa autoritária, quem manda aqui sou eu, não é isso. Mas é mostrar pra ele que você tem responsabilidade sobre ele, né? Então você precisa orientar, conversar com ele, entender, porque senão fica difícil, né? E eu falo, ele não vai conseguir. É muito raro a gente perceber algum jovem adolescente dizendo pra chegar, pai, eu tô com depressão. Pelo contrário, eles vão se isolando, né? Sim. E hoje tem essa coisa, né? Dos jovens ficar dentro do quarto, né? Essa coisa de ficar cada um no seu quarto, celular, o tempo todo. Tem que tomar cuidado, né? Porque é um excesso de tudo, né? Menos de companhia, de diálogo, né? Exatamente, vai se tornando comum, né? Então não percebe, mas ele sempre ficou dentro do quarto. Mas ele sempre comeu lá, ele só saía para tomar banho. Mas isso já não é normal, né? O ideal seria que todo esse cenário fosse diferente. Com certeza. Agora, Carol, existem tipos de depressão? Tipos diferentes ou níveis de depressão? Existem, sim, 4 tipos de depressão. O depressão que a gente conhece mais comum é a depressão maior, que ela é mais situacional. Em que sentido? Perdeu um emprego, perdeu alguém da família, que é esse que eu expliquei, que dura ali pelo menos 2 semanas, né? Então, às vezes, começa ali 2 semanas, a gente faz um processo e ela entra em remissão. Existe a depressão persistente, que é aquelas pessoas que elas se dizem depressivas, né? A gente ouve muito isso. A depressão persistente, ela dura mais de 2 anos.
Então, existem pessoas que elas vão ser, sim, depressivas pelo resto da vida. E vão precisar dessa medicação pro resto da vida. Sim. E aí, essa é uma depressão que ela é mais trabalhosa, porque acaba que se torna parte da personalidade do paciente. E a gente precisa trabalhar para mostrar para ele outras formas de viver, outras formas de enxergar o mundo. Existe a depressão da menstruação, do sistema pré-menstrual, né? E às vezes a gente fala assim, não existe. Existe sim, tá lá no DSM. Tem lá um código. Tem, que é um manual de doenças. E eu até falo assim, se alguém falar que é frescura, você vai lá e mostra que existe. E tem a depressão do transtorno disruptivo do humor, que é aquela pessoa que ela fica mais agressiva. Então, às vezes a gente acha que é o quê? Ela só é uma pessoa agressiva? Não, às vezes é a depressão se manifestando dessa maneira. Como se a pessoa fosse, a gente, né, às vezes até, entre aspas, nossa, mas que pessoa, essa pessoa é grossa assim mesmo, ela é assim, ignorante mesmo, mas não é. Exatamente, pode ser uma forma da depressão se manifestar naquela pessoa. Como se fosse uma forma disfarçada, vamos pensar assim. Ela quer ser forte, quer ser, né? Isso, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa que tem às vezes a resposta sempre na ponta da língua, que ela é até mais grosseira mesmo, mas às vezes é uma maneira de depressão, uma forma de demonstrar isso. Olha que sério isso, né? E é muito interessante, né? Porque a gente sempre... É um assunto que... Com certeza você que acompanha, né, a Rádio Canção Nova, ou acompanha, né, alguém na rede social, é um assunto que sempre é falado, que é a depressão. Mas é impressionante como todas as vezes que a gente fala, ou vai ler, vai pesquisar sobre isso, a gente vai entendendo melhor e as informações vão chegando de forma mais concreta, não é, Carol? Sim, inclusive até falar nessa leitura, muita gente não conhece, mas existe uma abinha lá no Google que chama Google Acadêmico. Então, se eu for no Google normal e digitar Google Acadêmico, eu vou por um Google que só tem evidência científica. Então, não é uma pessoa qualquer que cria um site e coloca lá. Sim. Então, se vocês quiserem pesquisar, ler alguma coisa, eu aconselho a ir para esse Google Acadêmico, porque tudo que tiver lá passou por avaliações, são artigos revisados, que a gente pode confiar muito mais do que uma leitura na internet. Porque às vezes eu vi assim, né? Às vezes chega lá no consultório. Carol, eu acho que eu tô deprimida. Às vezes até por um motivo absurdo. Eu comia doce, agora eu não gosto mais. Eu vi no TikTok que isso significa depressão. Meu Deus. E aí a gente tem que fazer um trabalho, todo um retrabalho, né? Porque a pessoa já foi doutrinada dessa maneira. Já criou aquilo na cabeça, né? Exatamente. A gente precisa fazer a psicoeducação e falar, olha, isso não tem relação. Então, se for ler, não esqueçam, Google Acadêmico. Com certeza. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já hoje conversando com a Carol Costa, ela que é psicóloga, falando sobre depressão, né? Sobre a importância da gente entender mais sobre esse assunto, a gente também, né, ter essa noção de que muitas vezes, né, a gente não está colaborando com as pessoas, a gente está atrapalhando ou às vezes, né, aquele seu apoio, né, que você dá em outros momentos, no momento da depressão você precisa dar também. Sabe aquela mensagem que às vezes você manda todos os dias de bom dia? É ótimo, mas às vezes tem que mudar o bom dia ali, perguntar, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Porque tem pessoas que têm dificuldade às vezes de se abrir e a gente tá falando um pouquinho sobre esse assunto hoje, que é a depressão, que nós precisamos falar sobre isso e ter um olhar diferente. A gente volta já. 1h mais 3 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025 e hoje nós estamos conversando com a Carol Costa, ela que é psicóloga e falando sobre o tema depressão. Aliás, Carol, estamos aí fechando este mês de janeiro, que é um mês muito bacana, que é um mês... Primeiro mês do ano, né, de um ano novo, tem aquela expectativa de ano novo, promessas, enfim, né, metas, que a gente até fez programa aqui, né, sobre isso. Mas tem uma campanha muito legal e acredito que seja um dos motivos ter esse nome, que é o Janeiro Branco, né? A gente está encerrando esse mês aí, mas ainda estamos dentro da campanha. De alguma forma, esse tipo de campanha ajuda vocês, quanto psicólogo, né? Nessa área mental, para as pessoas ter um alerta ali realmente. Esse início de ano, de alguma forma, faz com que as pessoas parem e reflitam um pouquinho mais sobre a vida? Sim, de maneira geral, o término de um ano e o início de outro faz com que as pessoas reflitam, né? Para pensar aquilo que eu quero reproduzir, aquilo que eu quero deixar para trás. E essas campanhas, né, como Janeiro Branco, o cuidado com a saúde mental, ela traz muito benefícios, porque é quando os psicólogos, os psiquiatras, o pessoal da área em geral, são convidados para dar mais palestras, então tem maior disseminação desse assunto. Porque às vezes a gente sabe, mas fica ali só dentro do consultório, né, e ali entre os profissionais. Então é muito bacana quando tem uma campanha bem grande, porque se dá visibilidade para um assunto tão importante como esse. Sim, e você comenta algo interessante, né, que a gente vivenciou na
na época de final de ano, né? E aí toda aquela empolgação, aquela agitação toda, né? E aí todo mundo, não, clima de Natal, luz, alegria, quando na verdade para muitos às vezes não é. Tem pessoas que estão entristecidas, mas elas tentam ali conviver, passar, e aí começa o ano, todo mundo naquela empolgação, e muitas vezes a pessoa aí que tá mais triste ainda por conta dessa situação, porque às vezes ela não consegue nem dar um passo para começar esse ano novo, né? Sim, eu tive até um caso assim no consultório que a paciente estava triste porque ela me disse: Carol, eu não consegui fazer metas para esse ano. Eu falei: tudo bem. Não precisa fazer metas, você não precisa estabelecer Sim. metas. E ela tinha me dito justamente porque todo ano eu estabeleço e nunca cumpro. Falei: Olha tudo isso. bem, vamos colocar então só a meta da melhora, né? Você vai buscar ser melhor um pouco a cada dia. Então você vai ser uma pessoa melhor no serviço, uma pessoa melhor em casa, uma pessoa melhor com seus amigos, e aí já pode ser uma meta para você cumprir e que vai te levar a alcançar outras metas ainda maiores. Sem dúvida. E Carol, agora conta um pouquinho pra gente em relação a essa questão do diagnóstico, né? Como é que é dado esse diagnóstico? Como é que é feito essa análise, né? Vamos pensar aí, a pessoa chega lá, seja por conta própria ou algum familiar levou, como você disse, acontece muito do familiar, né? E isso é muito importante, com certeza, o familiar percebeu, porque às vezes a pessoa, ela até percebeu, mas aí entra aquela não aceitação, não, eu não, né? Mas a pessoa leva esse amigo, esse parente, olha, Carol, acho que não tá muito bem, tá assim, tá assado. Como é que é feita essa análise aí, esse trabalho de vocês na psicologia? O diagnóstico, né, na verdade é bacana a gente falar que todo transtorno mental, ele vai ter seus critérios diagnósticos bem estabelecidos. O que significa? Que ele tem seus sintomas bem estabelecidos. Por isso a importância de ir no profissional e não pelas redes sociais. Sim. Porque às vezes o que está lá não é de fato um sintoma. Então, por exemplo, no caso da depressão, existem 9 sintomas e para a pessoa fechar um quadro depressivo, ela tem que apresentar pelo menos 5 desses sintomas. Porém, o que a gente precisa fazer, né? Muitas das vezes as pessoas procuram um psicólogo quando já estão bem mal, né? Um psiquiatra, e aí elas esperam que em 1 ou 2 sessões a gente consiga dar esse diagnóstico, mas é quase que impossível. Na verdade, eu digo que é uma irresponsabilidade, porque às vezes aquela pessoa ela já é mais com humor deprimido, já é o jeito dela. Então, o que a gente faz? A gente faz algumas sessões, traz as pessoas da família, a gente tenta perceber muito se há uma mudança. Eu digo que um marco muito bacana para eu pensar se eu estou depressiva ou não e procurar ajuda é: eu sempre fui assim ou alguma coisa mudou na minha vida? Então, quando a gente faz essa entrevista, a pessoa fala: nossa, eu fazia isso, agora eu não faço mais. Ou, tô com insônia, ou tô dormindo muito, tô com pensamentos e desejos suicidas. Então, tudo isso eu brinco que vai acendendo um alerta. A gente vai lá clicando, né? Vai já falar: isso aqui sim, esse aqui sim. E no final a gente consegue dar esse diagnóstico de maneira mais assertiva e, claro, que junto com o psiquiatra, porque o remédio se faz fundamental no tratamento da depressão. Muito importante você falar isso, porque assim como a questão da depressão ainda é um tabu, é fonte de preconceito, a questão da terapia com a psicologia e a busca por um psiquiatra também, né? A gente percebe que ainda hoje, para algumas pessoas, quando você fala a questão: não, vou te encaminhar, porque eu acredito que vocês muitas das vezes têm que fazer isso. Falar: olha, eu vou te ajudar, mas eu preciso te encaminhar para um psiquiatra. Muitas pessoas talvez nem volte mais, né? Fique, não tô louco. Infelizmente a gente ouve isso ainda hoje, né? Sim. Muitas das vezes no processo dessa descoberta da depressão, a gente já vai trabalhando. E pra você, como que é a possibilidade de passar num psiquiatra? Porque ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo, a gente vai ter que abrir a cabeça do paciente, da pessoa, para que ela entenda que o psiquiatra é necessário. E essa questão, né, muitas das vezes tem um estigma com remédios. O que eu mais ouço é: mas eu não vou viciar? E é muito interessante que a gente só se pensa, né? Só se pergunta sobre isso, sobre remédio psiquiátrico. Mas, por exemplo, quem tem diabetes toma remédio pro resto da vida, todos os dias. Sim, hipertensão, exatamente, né? Hipotiroidismo, toma remédio todos os dias. E a gente não fala pro médico: não me dá esse remédio aí não que eu vou viciar. E a gente toma pro resto da vida. De certa forma, o meu corpo precisa daquilo, porque ele não produz. Os remédios da depressão também ocorrem dessa mesma maneira. Eles vão se fazer necessários até enquanto a depressão estiver ali ativa, estiver em curso. Depois de um tempo, com a ajuda do psiquiatra, a gente consegue tirar sim. Mas não há esse vício que as pessoas pensam, né? Não vou ser mais feliz sem esse remédio, mas se eu deixar de tomar esse remédio, o que vai acontecer? Então, uma pessoa em tratamento, ela consegue perceber tanta melhora que ela fala: ainda bem que eu comecei a tomar esse remédio. E quando a gente faz, né, o psiquiatra faz o desmame desse remédio de maneira correta, essa pessoa ela consegue viver uma vida depois de um tempo sem o remédio, sim.
Tá vendo só? Carol, tem uma participação aqui, a pessoa pergunta o seguinte: olá, boa tarde, obrigada por trazer esse tema. Um tema que muitas vezes é falado, mas que a gente tem dificuldade de fazer perguntas. Mas hoje gostaria de saber sobre a depressão e o luto. Perdi meu esposo, tem 3 meses, tá muito difícil. Algumas pessoas dizem que estou com depressão, outras dizem que é apenas luto. Como conseguir diferenciar isso? Não está fácil. Estávamos casados há 37 anos. A pessoa não se identificou e é claro que a gente respeita. Como que fica essa situação, né? Perdeu o esposo, 37 anos convivendo fora, talvez no namoro aí, mais tempo, né? Toda uma história e agora ela diz que tá difícil para ela, mas alguns dizem que ela tá com depressão, mas ela não sabe diferenciar. Primeiramente, eu quero dizer que eu sinto muito pela sua perda e que seria muito bacana, sim, você procurar ajuda também de outras pessoas. Porque às vezes as pessoas que estão ali convivendo com a gente todo dia têm uma visão já contaminada, né? Porque ela já tem uma percepção sobre a gente. Então, quando a gente busca um profissional, alguém de fora, essa pessoa vai fazer uma avaliação melhor. Sobre o luto, ela acaba entrando um pouco naquele questão da depressão que eu disse de 2 semanas. Então, passou de 2 semanas. E você percebe que você tá só piorando ao invés de você melhorar, porque a gente também não consegue ficar super feliz 2 semanas depois que a gente perdeu alguém. Sim, sim. Mas a gente consegue ver melhora, né? A gente sai pra trabalhar, a gente consegue sair pra fazer alguma coisa, mas em alguns casos isso não acontece. Então houve a perda e aí a pessoa vai apenas definhando cada vez mais, deixando de fazer as coisas. Então a gente costuma dizer que passou de 2 semanas, tá piorando, procure ajuda, porque pode sim ser depressão. Sim, e mesmo que, né, como você colocou, às vezes, talvez, pode não ser também a depressão, mas o luto, você pode cuidar do luto com uma terapia, pode ser ajudado também, né, Carol? Com certeza, um luto não cuidado pode virar depressão. Então, olha só que sério isso. Tem mais participação? Oi, boa tarde. Ah, meu Deus, é ele, o Padre Chicão, sua bênção, padre, olha só. Ô, padre, o senhor lembra que o senhor trazia a Carol aqui no começo, não era, Carol? Depois eu recebo mensagem enciumada aqui no meu WhatsApp. Não, viu? mas ele tá de férias. Ah, é verdade. É, mas o meu coração tá pequenininho de saudade dele, viu? Nós estamos com a saudade dele, eu faço café pra ele toda quarta-feira esperando, ele não vem. Você acredita, Carol? Olha só, padre, tem que vir na quarta-feira. Sua bênção, padre, alegria, olha que legal. Oi, boa tarde, bendito seja Deus por essa entrevista e por esse programa. Ele pergunta o seguinte, Carol, o que poderia indicar para as pessoas fazerem para lidar com as situações tristes e tempestivas e de fracasso que muitas vezes são causas da depressão? Um abraço para vocês. Outro para o senhor, sua bênção. Outro abraço, padre, a bênção. É muito interessante, Vanessa, a gente até conversava isso antes de começar o programa, que algumas situações não têm mudança. Elas são o que elas são. Né? Então, às vezes, uma perda de alguém, o luto, uma perda de emprego, não tem o que eu fazer. Eu preciso, primeiramente, aceitar. Aceitar não significa concordar. Aceitar significa parar de lutar contra a realidade. Por quê? Se eu fico dentro da minha cabeça remoendo isso, eu vou me deprimir cada vez mais. Porque eu vou pensar, por que essa situação não é diferente? Por que tal pessoa fez isso? Ai, como eu gostaria que fosse assim. E esses pensamentos vão fazendo com que eu me deprima. Então, eu olho para o cenário e a primeira coisa é eu pensar o que cabe a mim e o que não cabe. O que eu posso mudar e o que eu não posso. Às vezes, numa situação geral, eu não posso mudar do jeito que eu queria, mas eu posso mudar de uma outra maneira. Então, tentar enxergar essa situação de uma outra maneira ou aceitar, entender que as coisas são como são e tentar construir o que você construiu em um outro lugar, fazer o que você fez em um outro lugar. Porque muitas das vezes não vai ter mudança. E se tiver mudança, né, se for uma situação que tem que ser feita, né? Não que seja diferente da perda de um emprego ou do falecimento de alguém, o diálogo muitas das vezes ajuda. Sim, ó, que legal. Obrigada, padre, pela pergunta. Carol, mais uma pergunta que chegou pra gente aqui é em relação à questão do luto não, o luto já foi. Sobre a fibromialgia, acho que até você comentou sobre isso, a diferença, como saber diferenciar a tristeza diante de um tratamento de fibromialgia e também a depressão. É muito sério isso, porque a gente até conversava antes, eu já citei isso aqui, que eu, há um tempo atrás, fiz um tratamento de anemia, que eu estava, mas eu cheguei a achar que eu estava com depressão, porque eu apresentava sintomas muito parecidos, que era um desânimo, uma tristeza, né, uma falta de disposição, entre outras questões aí. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm essa questão também de outras doenças aí, não só a fibromialgia, anemia, enfim, outras questões que podem ser confundidas, né, ou até de alguma forma ali camufladas, né? Sim, por isso há a importância de se fazer um tratamento médico juntamente com
o tratamento psicológico, até mesmo antes de procurar um psicólogo. Porque a fibromialgia, a anemia, a vitamina D baixa e o hipotiroidismo, né, são doenças que eu me recordei agora, tem sintomas que se assemelham muito à depressão. Sim. Então, muitas das vezes a pessoa acredita estar deprimido, mas na verdade não, precisa de uma reposição hormonal, ou tem uma fibromialgia, precisa de um acompanhamento médico. Então, é muito bacana descartar tudo isso antes de se começar um tratamento mais voltado para depressão, né? Com remédios antidepressivos mesmo. Sim, e algo muito interessante, né, para você que mandou essa mensagem pra gente aqui, e a gente até conversava sobre isso também antes de começar o programa, é que aquilo, né, vai no seu médico, procura aí fazer alguns exames, cuidar da saúde, ver como é que está, né, essas questões também, mas aquilo, né, o exame deu tudo certo, mas se você não está bem, né, procure, insista naquilo, procure, né, ajuda de um psicólogo. A gente precisa ter esse olhar também, né? Porque às vezes o exame, ele é um resultado super importante, ajuda demais, com certeza, mas o você, né, o que você sente é também muito importante, né? Com certeza. Sempre a gente pensar que ninguém vai conhecer o nosso corpo, nossa cabeça melhor do que a gente mesmo. Então, se a gente tá sentindo que algo não tá legal, foi até um médico, sentiu que não foi ouvida, ou ele até falou, não, tá tudo bem, mas você ainda ficou com aquela dúvida, procura um outro médico. No máximo você vai ter o mesmo diagnóstico, tá tudo bem, né? Então, realmente tá tudo bem. Mas caso contrário, você talvez vá ter alcance de algumas coisas que o outro médico não te passou. Sim. Então, é muito importante, sim, esse autoconhecimento também físico, né? Não só o mental. Com certeza. A Marcele pergunta aqui, olá, boa tarde, gostaria de saber, uma pessoa com depressão consegue ter uma vida normal, consegue trabalhar? Minha irmã tem 19 anos, trabalha e faz faculdade, mas chega em casa e finais de semana a gente sente ela isolada, muito triste, já peguei ela diversas vezes chorando, já tentei conversar, mas não resolve, mas durante a semana estuda e trabalha normalmente. Sim, uma pessoa com depressão, ela consegue ter uma vida visivelmente normal, né? Eu digo aos nossos olhos, exatamente, né? Quem vê por fora acha que ela tá vivendo uma vida normal, mas dentro daquela pessoa trabalhar é muito mais difícil, ir pra faculdade é muito mais difícil, é como se ela tivesse que matar um leão por segundo, não um leão por dia. Mas se aquela pessoa não verbaliza, eu vou achar que tá tudo bem, porque ela tá funcional, mas o fato dela estar funcional, fazendo as coisas do dia a dia, não significa que ela não está, que ela está bem. Inclusive, se a gente for parar para pensar num contexto até maior mesmo do suicídio, por exemplo, as pessoas costumam dizer, mas quem vai se matar não avisa, né? Porque às vezes a gente descredibiliza. Sim. E na verdade a pessoa avisa sim, ela tá ali pedindo por socorro, pedindo por ajuda, e a gente acha que é frescura, assim como a depressão. Às vezes a gente fala assim, não, mas tá fazendo tudo, tá indo pra escola, tá indo pra faculdade, tá trabalhando, mas essa pessoa pode sim estar depressiva. E às vezes na cabeça dela se passa coisas que a família, a pessoa que tá ali do outro lado, no quarto do lado, não imagina o que ela tá sentindo. Isso é muito sério, né? Porque eu fico pensando na pessoa, o esforço dessa pessoa durante toda a semana, vamos dizer que disfarçando, tentando ser, entre aspas, normal, para todo mundo achar que tá tudo bem, né? E às vezes esse choro em casa, porque às vezes ela no quarto, que ela tá sozinha, ela pode dizer, né, toda aquela sobrecarga ali, ela consegue despencar aquilo ali, né, no final de semana, é o momento que ela consegue dizer assim, não, aqui eu posso ser eu mesma, né? Exatamente, é um ambiente seguro dela, ela não precisa pôr máscara, porque como eu vou mostrar no meu serviço que eu não tô bem? Como eu vou mostrar na faculdade que eu não tô bem? Então ela coloca uma máscara, ela vai aguentando firme e na casa dela ela sente que ela pode ser ela mesma. Isso é muito comum com pessoas, né? Pessoas famosas, pessoas que têm uma visibilidade, né? A gente ouve muitos relatos quando as pessoas elas chegam ali, às vezes na rede social, né? Dando o seu relato sobre a questão da depressão, que ela cumpre a agenda, ela faz as coisas, mas chega um momento que não dá mais, porque muitas vezes ela se cobra disso também, né? Além de dizer aquilo, imagina, as pessoas não podem achar que eu estou depressiva, mas ela quer cumprir aquilo, não é que ela não quer fazer mais as coisas, ela quer, mas ela não tem força às vezes, né? Exatamente, a gente vê bastante também humorista, né? O pessoal de Hollywood, que a gente pensa, nossa, mas aquele ator era super engraçado, como que ele tá com depressão? Justamente porque são coisas separadas, né? Eu consigo ter o meu funcionamento no dia a dia normal, mas por trás disso tá muito difícil pra mim. Sim. Agora, Carol, conta uma coisa pra gente, em relação, por exemplo, à questão da situação, vamos pensar,
tanto do ambiente familiar, ambiente de trabalho, ciclo de amizade, quanto a questão climática. A gente conversava sobre isso, você trouxe um dado muito legal de um país, né, que tem um índice muito grande de pessoas com depressão, né? Nessa semana aí nós tivemos, né, vários dias de chuva, o tempo mais nublado, o tempo mais fechado. Você comentou sobre a vitamina D, que a gente logo pensa no sol. Existe ali estudos que falem sobre isso, sobre essa questão do ambiente, né? Seja do trabalho, às vezes um trabalho ali que tem um chefe, né, possessivo, enfim, alguma coisa assim? Sim, principalmente na vida adulta, porque a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho. Sim. Então, se eu fico a maior parte do meu dia recuado, angustiado, com medo, existe sim a chance de eu começar a ter depressão ali. Mas, não necessariamente eu vou ter, porque às vezes o meu colega ali do ladinho tá vivendo a mesma coisa, um tem e o outro não. Depende muito da pessoa também, mas o ambiente ele vai influenciar muito, né? E quando você fala do tempo em questão de clima, existe o especificador sazonal, quando a gente vai diagnosticar a depressão. Então, realmente, países mais frios, como a Finlândia, eles têm um alto índice tanto de depressão quanto de suicídio. Porque a gente até ouve aqui mesmo, né? Às vezes as pessoas tiram fotos e postam na rede social do dia cinza e falam, dia chato, dia triste, e o sol a gente coloca lá, dia legal, que dia lindo. Então, tem a questão, sim, sazonal, que seria essa questão com o clima. Agora, em relação, por exemplo, a essa questão dos ambientes, né? A gente deu o exemplo do trabalho, mas às vezes a pessoa está vivendo isso dentro de casa ou no ciclo de amizade. Que dica que você dá para as pessoas diante disso? Porque às vezes, né, ela está tentando disfarçar em todos os lados ali essa situação. Ou, de alguma forma, nem está tentando disfarçar, mas se ela perceber, ela está sendo contaminada por esse ambiente. Sim. Eu costumo dizer, Vanessa, que ser psicóloga é muito complicado. Porque a gente tem que explicar para as pessoas o equilíbrio. Sim. Por quê? Né, quando a gente traz a questão de casa, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que coloca, porque às vezes tem um adolescente ou até alguém que mora com os pais ou com o marido ali, uma mulher um pouco mais brava, vai falar, tá vendo? Tô com depressão porque você tá puxando meu pé. E na verdade não é assim, né? Sim. A gente precisa entender que na vida a gente vai ter frustração, as pessoas vão cobrar a gente sim, mas tem coisa que vai transcender aquilo que é normal. Então, existem as cobranças extremas. Existem alguns ambientes que não tem como a gente sair. A gente vai ter que ter ali um jogo de cintura e aprender a lidar com aquela situação. E existem alguns ambientes que talvez até doa na gente, mas a gente precisa se desvencilhar. Aprender a abrir mão das coisas, porque às vezes eu estou segurando uma coisa que não é boa pra mim. Olha. Teve uma homilia que eu ouvi uma vez do padre Paulo Ricardo, eu achei muito bacana, que ele estava dizendo sobre uma forma de pegar macaco. Que as pessoas colocavam uma banana dentro de uma gaiolinha muito pequenininha, e aí o macaco coloca a mão por dentro dessa gaiola, só que na hora de puxar a banana já não passa mais pelo buraquinho da gaiola. E aí o caçador vem e pega o macaco. E o que ele queria dizer com isso? Né? Ele dizia que muitas das vezes a gente é pego pelas coisas porque a gente não abre mão. E eu achei assim, esse ensinamento sensacional. Sim. Porque muitas das vezes eu preciso analisar a situação e falar assim, se eu soltar, talvez vai ficar mais fácil. Sim. É muito sério isso. Porque tem pessoas que a gente realmente percebe isso, que ela não consegue largar aquilo, não consegue largar aquele ciclo de amizade, às vezes não consegue largar aquele trabalho, porque às vezes acha que não é nem capaz de conseguir uma outra coisa, nem acredita mais em si próprio e tá sofrendo diante dessa situação, Exatamente. Né? E tem lugares que não aceitam, tem lugares que a pessoa sofre preconceito ali, se ela falar, cismar de falar que tá com depressão, ela vai sofrer com isso também, com essa represária ainda, né? Com certeza, até que alguém da gestão passe pelo menos o que eu vejo no consultório geralmente há esse preconceito mesmo em empresas, até que alguém da gestão, alguém da família da gestão passe, e aí eles começam a ter um olhar mais cuidadoso. Olha só, que pergunta bacana aqui da Tatá, boa tarde. Uma pessoa muito calada, mesmo que fala somente o necessário, ela é considerada depressiva? Não necessariamente. Então, entra muito naquela questão que eu falei sobre observar o comportamento antes. Então, por exemplo, eu mesma sou uma pessoa mais quieta. Então, se eu estiver, assim, num grupo de amigos, não sei se é por causa do perfil psicóloga, eu vou sempre ouvir e observar mais do que falar. Mas se é uma pessoa que sempre falou muito, sempre foi eloquaz, muito divertida, de repente ela muda. Ela parou de falar, ela ficou mais quieta, ela ficou mais introspectiva, pode ser um sinal, sim. Precisa, então, essa observação mesmo, né? Se ela mudou ali o estado dela de ser, o jeito de ser. Sim. Eu até brinco que eu falo que, assim, muitas das vezes se traz o introvertido como alguém que tem um problema
E como se o extrovertido fosse o certo. E muitas das vezes é o inverso, né? Sim, sim. Tem que avaliar também, né? Às vezes a pessoa é tímida mesmo, Exatamente. né? Ou às vezes ela tá num lugar e ela não quer falar porque não tá achando aquele assunto nem legal, né? Às vezes é o jeito dela. Ô, Carol, a Marcele até tinha comentado em relação à questão da situação da irmã dela, e eu acabei passando aqui, mas, por exemplo, ela fala que já tentou conversar, mas não consegue, a irmã não se abre com ela. Que dica que você dá, não só pra ela, mas pra quem mora com alguém, vive ou é amigo de alguém que tá passando por essa situação, que a pessoa percebe que alguma coisa ali tá diferente? Que não é fácil também, né? A gente chegar quanto amigo, quanto esposa, enfim, né? Como colega de trabalho e falar assim, olha, tá bem, mas a gente também tem toda a técnica pra chegar aí, né? Sim, eu costumo dizer que os casos mais difíceis são os que não aceitam. Eu falo que quando alguém busca terapia, eu falo assim, já me mostra que você é menos adoecida só de você estar aqui. Porque uma pessoa, quando ela tá muito resistente, ela tá mais adoecida mentalmente. Sim, sim. Então precisa desse cuidado. Uma dica que eu dou é que às vezes a gente levando em um outro médico, uma outra especialidade, até mesmo o endócrino, né? Alguém para ver ali os hormônios, a vitamina, a gente procura boas recomendações. E o que eu falo pra família do paciente? Leva no endócrino, e ele fala bastante sobre saúde mental, porque aí é um outro profissional que vai fazer ele entender a importância disso. Não é específico da mente, né? Exatamente, porque às vezes ele não vai vir no psicólogo primeiro e ele não vai ir no psiquiatra primeiro. Então, eu sempre dou essa dica. Tem algum médico por esses dias? Tenta entrar em contato com o médico antes, conta a história dele, vê o que o médico pode ajudar. E muitas das vezes, através de um outro profissional, essa pessoa ela busca por ajuda. É muito interessante essa dica. A Carmen, ela coloca aqui, boa tarde, sou de São José dos Campos, gostaria de saber, é impressão minha ou hoje em dia muitos jovens estão com depressão, o que antigamente eram mais os idosos? Sim, na verdade são dois fatores, né? O primeiro é que hoje em dia se tem mais diagnóstico porque se tem mais facilidade de informação, mas também a realidade é outra, infelizmente, né? Muitos dos jovens, eles têm acesso a muitas coisas, muitos estímulos, e às vezes a gente acha que isso é bom, mas isso não é bom, porque quando eu deixo de ter algum estímulo, eu vou me deprimir por conta disso. E muitas das vezes também os jovens, eles têm a mente mais desocupada, né? Antigamente, as crianças, os adolescentes, eles começavam a trabalhar muito cedo, né? Mesmo que na roça, então ocupava a mente, fazia outras coisas. E quando eu fico em casa com mais tempo ocioso, eu vou consumir coisas ruins, eu vou me deprimindo sem nem perceber. Então, realmente, hoje em dia a gente vê um número muito maior, pelo menos no consultório de jovens, com depressão do que os idosos. Com certeza. Carol, agora que eu olhei pro relógio, já percebi que tá acabando nosso horário aqui. O André já deu aquela olhada pra mim assim, olha, minha filha, vamos encerrar aqui, né? Mas enfim, é um assunto muito legal. Claro que a gente tá começando um ano só falando, a gente vai falar mais sobre isso. Mas pra encerrar, eu gostaria que você deixasse pro nosso ouvinte uma mensagem, mas ao mesmo tempo uma dica da importância realmente dessa questão de buscar ajuda, dessa aceitação, desse reconhecimento, né? A gente comentou inicialmente em relação à questão da fé, né? Não significa não ter fé, falta de Deus, a depressão, você falou isso, e é muito importante a gente reforçar isso. A fé talvez possa até ajudar ali, mas isso não significa que você não possa ter depressão, não é isso? Sim, com certeza. Eu gosto muito de fazer uma analogia sobre as pernas da mesa. Então você que está em casa, olha para sua mesa que tem 4 pernas ou pensa numa mesa que tem 4 pernas, ela está estabilizada. Se eu tiro uma perna dessa mesa, ela vai cair. Se eu tiro 2, ela vai desmoronar e assim por diante. Então, se a nossa vida é uma mesa, se a gente colocar a nossa vida como uma mesa, as pernas são as coisas que a gente faz e que vai estabilizando a gente. Então, o serviço, amigos, espiritualidade, atividade física, a família vai entrando como perninhas. Então, quanto mais coisas eu tenho que me sustenta, se algo de ruim acontece com uma dessas pernas, eu ainda tenho estabilidade em outras. Por isso, a importância de sempre encher a minha vida de coisas boas e que me tragam sustentabilidade, que me tragam bem-estar, para que eu consiga viver caso alguma dessas pernas saia. Você até trouxe no início, né, falando sobre a vida adulta, e a vida adulta ela é muito difícil porque a gente não tem muito tempo para ser feliz. Sim. A gente trabalha, acorda, já sabe tudo que vai fazer, o dia que vai no médico, o dia que lava roupa, já sabe, né, a programação toda. Então, quanto mais coisas eu conseguir colocar no meu dia para deixar ele mais leve, também é bom, porque a vida não pode ser só responsabilidade. E aí eu pego bastante no pé com a questão da atividade física, porque vou obrigatoriamente liberar dopamina. Dopamina é o hormônio da felicidade. Sim. Então, obrigatoriamente, eu estou me obrigando a ser feliz. Claro que antes de ir, nossa, é uma chatice. Mas na hora que a gente está lá se exercitando, a gente já sente essa explosão de dopamina. Então, buscar alguma coisa que goste ali, né? Alguma coisa que faça bem, para que consiga, de alguma forma, ter essa ajuda. E qualquer coisa, procure um profissional, Sim. né?
não só pesquise na internet apenas, né? Vê aí nas redes sociais, comenta com o vizinho apenas, pode até comentar para te ajudar, mas quem dá o diagnóstico mesmo é ali os especialistas dessa área, né? Exatamente, sempre procurar alguém que vai te dizer coisas que são verdadeiras. Às vezes a gente ouve coisas que vão nos afastar do diagnóstico ou vão nos aproximar quando na verdade aquilo é uma mentira. Com certeza. Carol, queria muito te agradecer pela presença, Deus te abençoe também essa gestação, Joaquim, né? E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu que agradeço por estar aqui, quem sabe da próxima vez Joaquim já não está fora da barriga, né? Já vem aqui, né, pra gente, ou pra conhecê-lo pessoalmente, já dar a entrevista também. Exatamente. Um abraço, Deus abençoe, Carol. Amém. Pra quem quiser seguir na rede social, é psicóloga Carol Costa, com C. Legal. Carol, abraço pra você. André, obrigada pelos trabalhos técnicos. A você que nos acompanhou, interagiu conosco, obrigada pela participação. Lembrando que você também pode sugerir temas pra gente aqui no programa Abre Aspas. Será uma alegria acolher as suas sugestões. Fiquem com Deus, bom final de semana. A gente vai direto pra Cachoeira Paulista agora em rede, né? Com Cachoeira Paulista. Estamos em especial de campanha reta final deste mês. Nós precisamos da sua ajuda, gente. Precisamos juntos chegar ao 100%. Hoje estamos com 89% no projeto da M Almas. Faltam 11% e a gente crê que é possível, com a providência divina, a gente vai alcançar o 100%. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.